Um privilégio grande voltar a falar com você nessa dinâmica de levarmos um pouco da palavra através da internet, através do site da nossa igreja. Nessa hora, e eu sei que você está em algum momento, em algum lugar, vendo, eu quero falar um pouquinho nesse instante, nessa semana, sobre a necessidade que o cristão tem, o crente tem, de acordar para a realidade. Recentemente nós falamos sobre os princípios, que norteiam, movem a vida de um cristão e com base naquilo que você ouviu, percebeu, eu julgo de extrema importância você também entender a necessidade de acordar para a realidade. Isso nos leva a pensar no que João escreveu em Apocalipse, capítulo 3, os versículos de 1 a 22. Eu não vou ler os versículos, porque eu sei que você tem a Bíblia aí com você, e você pode depois ler esse texto, mas ele é um texto muito importante para a compreensão desse acordar para a realidade. Apocalipse 3, de 1 a 22. Nesse texto, João está escrevendo em nome de Jesus, e nós sabemos disso. Ele enviou cartas a algumas igrejas, as chamadas 7 igrejas da Ásia. E ali ele encontra naquelas igrejas, e em cada uma, realidades diferentes. Essas igrejas, e eu vou destacar hoje 3, nesta noite, nessa hora e nesse instante, 3 igrejas, e em cada uma delas ele chama atenção a respeito de algum fato importante para que os cristãos daquelas igrejas despertassem. Eram algumas coisas que aqueles cristãos deixaram de prestar atenção. Você pode chamar essas palavras que nós vamos usar aqui de corretivos. Você pode chamá-las também de responsabilidade saudável. Ou simplesmente, se você quiser, palavras de sabedoria. De qualquer forma, essas 3 igrejas que eu vou destacar um pouquinho aqui, ilustram a verdade de que um cristão tem que acordar para a realidade. Veja como Jesus fez isso. Se você estiver com sua Bíblia aberta aí, por exemplo, a igreja de Sardes, que é colocada lá em Apocalipse. Esta igreja, João diz que ela estava adormecida no trabalho. O que fazer quando uma igreja ou um cristão está adormecido no trabalho? Acordar e arrepender-se. Esse é o desafio que João faz para aquela igreja, que ela se arrependa. Se nós olhamos para outra igreja, a segunda igreja, a igreja de Filadélfia, qual era a situação daquela igreja? Se você estudar aí na sua Bíblia, você vai encontrar que aquela igreja tinha pouca força, mas grandes oportunidades. O que fazer diante disso? Nunca desistir. Talvez você esteja começando a semana pensando em desistir. Olhe para você. Você tem, às vezes, pouca força, mas você tem grandes oportunidades. Nunca desista. Vá sempre adiante. E a terceira igreja desta pequena série, então, que estamos conversando, é aquela igreja de Laodiceia. Qual era a situação daquela igreja, conforme João nos fala? Era uma igreja iludida. Era uma igreja cega para a sua própria condição. E o que fazer diante disso? Mudar as prioridades. João ensina para aquela igreja que ela deveria mudar as prioridades. Esse caso deve acontecer com você. Talvez você não esteja vendo a sua própria condição. Esteja preocupado com isso. Mude suas prioridades como cristão, como crente, como chefe de família. Mude as suas prioridades. Conclusão desta verdade de hoje é que todo crente tem que ter consciência do que está fazendo e do que deve fazer. Todo crente deve identificar o problema e acordar para a realidade. Deve enfrentar a dificuldade para projetar um novo futuro. Nenhum crente pode se conformar com a situação na qual está vivendo. Que esta semana que estamos iniciando, ou um outro dia da semana, onde você esteja visualizando esta breve mensagem, que você acorde para a realidade e sinta-se verdadeiramente aquele filho do Senhor que vive para servi-lo, para segui-lo, sempre com entusiasmo. Que Deus
te abençoe bastante.